Vamos à manchete principal do UOL, que mudou neste momento, fala sobre o cessar-fogo, fala sobre a atuação do Hamas. Após o acordo, o Hamas acusa clãs de se aliarem a Israel e mata rivais nas ruas. Para quem está conosco na TV, o intervalo, a gente segue aqui pelo YouTube, trazendo essa história também com a análise do professor Mairovitch. Entrando aqui na reportagem, essa reportagem que é a nossa manchete principal fala sobre a atuação do Hamas neste momento. O Hamas promove mortes e acusa clãs de serem aliados de Israel. Dias depois do cessar-fogo, o grupo extremista assassinou pessoas nas ruas da cidade de Gaza, publicando vídeos das mortes nas redes sociais. Em um dos vídeos das execuções públicas, é possível ver 8 homens ajoelhados e vendados sendo baleados pelos extremistas. Professor, como conter isso, como cuidar disso? Olha, a gente tem que chamar a atenção pelo que disse o Trump. O Trump fugiu de entrevistas, tal, mas num determinado momento ele foi apertado e surgiu a seguinte pergunta para ele: o senhor está autorizando o Hamas a ficar em Gaza no papel de policiamento? E ele disse, sabe o que, Fabíola? Está sentado aí, se segura bem. Ele falou, sim, a polícia, o policiamento, quer dizer, a segurança pública ficará, por enquanto, eu coloco entre aspas, por enquanto, com o Hamas. O que aconteceu imediatamente depois disso? Vários clãs de famílias palestinas, de grupos fortes palestinos contra o Hamas, entenderam que não, que o Hamas está fora do contexto, que o Hamas está sendo afastado, embora vá participar da segunda fase, etc. Mas aí é um entendimento dos clãs. E aí isso gerou o atrito, e está gerando o atrito. E, enquanto isso, o sanguinário Netanyahu está assistindo de camarote, porque ele acabou de dizer, as agências estão transmitindo isso, inclusive as de Israel, ele acabou de dizer que a questão não está solucionada, que o Hamas precisa ficar fora, não ter participação, e que isso ainda representa um risco. Então, o Netanyahu, o Bibi Netanyahu, já está se aproveitando também dessa situação, que é uma situação real. E veja, o Trump, volto a falar, disse com todas as letras, em público, em resposta a jornalista, e os jornais europeus destacaram isso e estão destacando, que o policiamento na faixa geográfica de Gaza continuará com o Hamas, como se ele continuasse a governar. E observou, frisou, destacou, por enquanto. E aí veio a pergunta, mas e se acontecer alguma coisa? Ele falou, nós vamos resolver se acontecer alguma coisa estranha, disse o Trump. Está acontecendo, né? Estamos de volta para quem estava conosco na TV e está acontecendo. É a nossa manchete principal. O que está acontecendo lá, justamente na faixa de Gaza. Israel, inclusive, afirma que não existe um vácuo na faixa de Gaza e que o Hamas voltou a ser autoridade local. O grupo extremista teria assumido o que restou das maiores cidades do território, isso porque, segundo o que foi determinado pelo acordo, os militares israelenses deixaram esses pontos recuando para a chamada linha amarela, né? A autoridade palestina também diz que o Hamas tenta controlar a faixa de Gaza, obstruindo a reconstrução. Segundo uma nota divulgada pela autoridade palestina, restaurar o Estado de Direito e as instituições legítimas é o único caminho para acabar com o estado de caos. Tá aí, Josias, a gente que falou, né, sobre o cessar-fogo, trouxemos aqui aquelas falas cheias de esperança, mas uma situação muito grave e crítica. Essas imagens que estão circulando dessas pessoas sendo mortas e executadas publicamente mostram o horror que ainda vive a região. É preciso encarar o que está acontecendo em Gaza com realismo, né, Fabíola? Celebramos aqui a libertação dos reféns remanescentes que ainda estavam vivos,
celebramos a libertação também dos palestinos lá, que foram trocados por esses reféns. Agora, uma coisa é o cessar-fogo obtido, precário, outra coisa é a paz, que foi alardeada pelo Trump, né? O bumbo do Trump, Fabiola, como todo bumbo, é oco por dentro, né? Então, chegamos agora às fases mais complicadas, mais intrincadas. Depois de mais de 2 anos de bombardeios, não sobrou nada em Gaza. Gaza hoje é um conjunto de escombros, né? Até a estimativa da ONU lá, depois de analisar, depois do cessar-fogo, a ONU concluiu que 84% de Gaza foram destruídos. Então, é um território que foi reduzido a escombros. Estimava-se em 53 bilhões a conta da reconstrução, já passou para 70 bilhões, e hoje não há governança no território. Chegamos à fase mais difícil, que é a desmilitarização do Hamas, a retirada das tropas de Israel, que continuam lá, ocupando mais de 50% do território de Gaza, o estabelecimento de uma governança, de algo que se pareça com uma governança em Gaza, e, em consequência, depois disso tudo, de uma certa estabilização, ou de algo que se pareça com estabilização, vai-se a reconstrução dos escombros. É preciso dar à luz uma nova cidade, uma nova Gaza. É a fase mais complicada, Fabíola. E não havendo governança, e não há em Gaza hoje, o Hamas está se apresentando ainda como uma força militarizada, como a única autoridade disponível na faixa de Gaza. E aí está se vingando daqueles clãs que, segundo a interpretação, segundo a visão do Hamas, contribuíram com Israel, está executando gente, está fazendo dessa execução um espetáculo, está sendo transmitido pelas redes sociais. O Hamas tem uma emissora que tem transmissão pelas redes sociais, e essas execuções dos seus rivais estão sendo transmitidas ao vivo. Então, é a barbárie instalada em Gaza. Por isso dissemos, Fabíola, no início da semana, o que se verificou até agora foi a fase mais simples desse plano de paz, entre muitas aspas, apresentado pelo Trump. Não se está desmerecendo o esforço do Trump, é preciso reconhecer que esse cessar-fogo representa muito. Ainda outro dia estavam lá os palestinos sendo bombardeados, mais de 67 mil mortos, crianças, velhos, era uma coisa insuportável. Isso foi interrompido. Até quando? Essa é a pergunta. Como se dará essa governança? Qual será a autoridade? O Trump diz que vai haver ali um comitê internacional sob a sua liderança, sob o seu comando, terceirizado ali por um comitê de técnicos da Palestina, com o Tony Blair, que é um ex-primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Nada disso se materializou ainda. Então, estamos vivendo a barbárie em Gaza. E essa barbárie já serve de pretexto para que Israel, o Netanyahu, diga: não me entregaram os reféns vivos, prometeram entregar também os corpos daqueles que foram mortos, mas os corpos não chegaram, ou chegaram apenas parcialmente. Então, vou suspender a entrada, ou vou estabelecer novos torniquetes para a entrada da ajuda humanitária em Gaza. Então, novamente, Fabíola, qualquer pretexto é invocado por Netanyahu para submeter os palestinos que residem em Gaza, estamos falando de 2 milhões de palestinos, né, a novos suplícios. Então, qualquer coisa vai servir de pretexto para oferecer obstáculos a essa tentativa de pacificação. Estamos vivendo hoje a fase da barbárie, que antecede a essa normalização de Gaza, que está muito distante, Fabíola. Muito distante. Muito São mesmo. muitos estágios e os desafios são incomensuráveis. Ô, Fabíola, eu posso falar? Pode falar. Pode falar. Esse jovem vai falar, então, o jovem que tem até idade para ir para o Supremo, hein, Josias? Fabíola, Josias, tem alguma coisa importante aí.
Veja, o Trump disse que não teve cessar-fogo, teve o fim da guerra. Fim da guerra, não ocorreu o fim da guerra. Então, ele mente descaradamente. Eu estou com um artigo aí no UOL que mostra que o Hamas perdeu 90%, atenção, 90% da sua força militar. O Hamas está esfacelado, mas ainda está no território e ele sempre manteve um governo tirânico, por isso é que mata qualquer divergentes, qualquer pessoa. Agora, tudo já começou mal com esse fim da guerra. E com a primeira fotografia com relação aos palestinos que foram libertados. Mas libertados, vejam, dos 1968, Fabiola, que condenados ou que estavam detidos, que Israel libertou e 250 estavam com prisão perpétua. Bom, desses, 1.700 foram para a faixa de Gaza, o restante foi para a Cisjordânia, e os condenados à prisão perpétua para outros países. Mas dos 1.700, qual foi a primeira fotografia providenciada pelo Hamas? Foi colocar metralhadoras na mão daqueles que estavam sendo libertados. Que sinal eles passavam? Que mensagem estavam passando? Que a guerra não terminou. E como lembrou Josias, e aí tem o princípio de direito internacional, de que os acordos precisam ser cumpridos, a pacta sunt servanda, se qualquer dos que estão em negociações, quer Israel, quer Hamas, sair da mesa de negociações, isso está liquidado, que é a segunda fase. É gravíssimo. E com um ponto, eles assinaram qualquer acordo, ou melhor, assinaram o termo que o Trump disse que a guerra terminou. Não assinaram. É isso.